Olá, sejam muito bem-vindos na nossa primeira aula sobre Segundo Reinado. Pega seu caderno, sua caneta, para começar o seu relatório, porque a aula já está começando. Vamos fazer uma breve introdução no período chamado de Brasil Império. Foi a época em que, após a independência brasileira, o país foi governado pela família real aqui no Brasil. Em 1822, Dom Pedro I governou o Brasil até 1831, quando ele abdicou o trono brasileiro, indo para Portugal e deixando seu filho Dom Pedro II aqui no Brasil. O Pedrinho II não podia governar, ele tinha apenas 5 anos de idade. Ele só podia governar quando inteirasse 18 anos. Aí sim, ele podia administrar o país. Então, de 1831 até 1840, o Brasil foi governado por regentes votados e escolhidos pela elite brasileira. Nesse período, houve muitas revoltas separatistas, pois cada partido político de províncias e municípios brasileiros buscavam a autoridade de governar. O período regencial auxiliou então para uma luta de fragmentação do Brasil. Se isso acontecesse, o Brasil se tornaria como nossos vizinhos. Digo, os países independentes que falam espanhol, ou seja, os países derivados das colônias espanholas, como exemplo, Argentina, Chile, Equador, Venezuela, Bolívia, entre outros. Então, o Brasil se separaria, ou seja, se fragmentaria, tornando cada parte separada um país diferente. Quando Dom Pedro II inteirou 14 anos de idade, o Partido Liberal aplicou o golpe da maioridade. Chama-se golpe da maioridade porque, conforme eu tinha dito antes, na Constituição de 1824, o imperador só poderia assumir a partir dos 18 anos de idade. Então, a partir de 1840, foi articulado um golpe político liderado pelo Partido Liberal, chamado esse golpe, como nós sabemos, golpe da maioridade, como eu disse anterior. O Partido Liberal, que já estava com pouca influência no governo, esperava com essa manobra ter apoio do jovem Pedrinho II para adquirir algumas vantagens políticas com o garoto imperador. Vamos entender o processo conturbado do período regencial. Preste bastante atenção. Cada província, ou seja, cada estados brasileiros, nesta época, tinha autonomia de construir suas próprias leis, sem necessidade de aprovação do Estado-Maior, do regente geral do Brasil. Isso desencadeou em várias revoltas separatistas. Com a ascensão de Dom Pedro II, o poder volta novamente para o Rio de Janeiro, nas mãos do imperador. Esse processo se chama então de centralização do poder político. Impede a separação das províncias brasileiras como países independentes. Então agora, em 1840, com a lei da interpretação do ato adicional, o poder de produzir leis, ou seja, o poder legislativo, sai das províncias e retorna para o poder central. Só para questão de dúvidas, em um império, o que chamamos no regime político republicano de unidades federadas ou estados do Brasil, como exemplo, estado de Minas Gerais, ou estado de São Paulo, estado de Goiás, entre outros, é chamado de províncias. Ficaria províncias de Minas Gerais, províncias de Espírito Santo, províncias de São Paulo, províncias do Rio Grande do Sul. A partir da lei de interpretação do ato adicional de 1840, o poder outrora descentralizado, ou seja, as províncias tinham liberdade de fazerem suas próprias leis, passaram a ser centralizado, ou seja, agora quem poderá fazer as leis do império? Só o imperador e os poderes nacionais. O Código do Processo Criminal foi criado na época do período regencial, em 1832. Nessa época foi criada a figura do juiz de paz. Funcionava assim: em cada município tinha eleições de um juiz de paz, com um poder judiciário e de polícia. Esse juiz de paz podia prender e podia julgar pessoas também. Com a reforma do Código de Processo Criminal em 1841, esse poder foi levado novamente para o Rio de Janeiro, nas
nas mãos do imperador. A função do Conselho de Estado era aconselhar o imperador no exercício do poder moderador. No período regencial, como sabemos, não tinha mais o imperador, como também foi extinto esse conselho, sendo restaurado então em 1841, porque o poder moderador ele era especificamente para o imperador. Como não tinha imperador, então não existia o poder moderador. Em 1847, o parlamentarismo aqui no Brasil ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Só para vocês ficarem curiosos, pelo que significa esse parlamentarismo às avessas, pois na próxima aula eu vou explicar. Só adiantando, Dom Pedro II construiu um sistema parlamentar para acabar com as brigas dos partidos políticos. Agora, só para estruturar o pensamento e o entendimento sobre os poderes políticos, quando falamos de um poder político num regime democrático, destacamos então 3 poderes. O poder executivo, que esse poder ele administra o país. Existe então no regime democrático o poder legislativo, que seria o poder no qual constrói, aprova as leis, e também o poder judiciário, interpreta, julga as leis criadas pelo poder legislativo. Cada poder independente, trabalha-se em harmonia, um poder fiscalizando o outro. Agora, com o pensamento despotismo esclarecido, ou seja, um pensamento de autoridade, uma monarquia absolutista que tinha os pensamentos dos imperadores aqui no Brasil instalados, voltou novamente com aqueles poderes no qual Dom Pedro I estabeleceu em sua Constituição. Quarto poder, o poder moderador. Esse poder moderador, conhecido por muitos como o poder de um Deus, que todos os outros poderes voltam novamente ao poder moderador, que apenas um poderia ser, que nesta época, Dom Pedro II. Se gostou da aula, não deixa de dar o like e te trago uma dica muito importante. Inscreva no canal, porque quando postar o segundo vídeo sobre o segundo reinado, o YouTube vai te mandar uma notificação no seu celular. Um grande abraço.